Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Considere os seguintes sistemas. Temos aqui um sistema 1, 2 e 3. No primeiro nós temos água, no segundo água mais etanol e no terceiro água mais óleo. Os sistemas 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, ou seja, nesta ordem a substância simples, mistura homogênea, mistura heterogênea e assim por diante. Bom, no primeiro sistema a gente tem água. Quando o exercício ele fala para a gente apenas de água, você vai pensar na molécula de H2O, não em água como sendo água mineral, pois a questão não fala sobre isso, ela fala apenas de água. Então você está pensando como se fosse água destilada, apenas H2O sem ter nenhum sal mineral dissolvido nela. A água ela é uma substância que a gente chama de substância composta. Professor, mas por que a água é uma substância composta? Bom, vamos à definição de substância composta. São aquelas substâncias que são compostas por dois ou mais elementos químicos, tá? Então, dentro de uma substância composta, você tem que ter pelo menos dois elementos químicos. E aqui eu tenho hidrogênio e oxigênio, que são dois elementos diferentes. Logo, nossa substância é composta. No segundo caso, a gente tem água novamente, então você vai pensar aqui em H2O mais etanol. O etanol ele tem fórmula C2H6O. C2H6O. Bom, estou com um pouco espaço aqui, eu vou colocar do outro lado. Acho que vai ficar melhor. Então você tem água aqui e você tem também o C2H6O. Essa é a fórmula do etanol, tá? Que é o álcool etílico. Misturando água e etanol, quando você olha, a água ela é um líquido transparente, o etanol ele também é um líquido transparente. Os dois juntos eles vão formar para a gente uma mistura. Essa mistura ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea, a forma com que ela se apresenta, se ela tem uma ou duas fases. Nesse caso, a gente está falando de uma mistura chamada de mistura homogênea, que também pode ser chamada de solução. A mistura homogênea, ela apresenta apenas uma única fase, ou seja, você olha um copo, está ali com um líquido transparente, mas na verdade não é um líquido, são dois, a água e o etanol, que estão juntos, mas você não consegue perceber uma interface entre eles, você não consegue perceber que existe uma diferença entre esses líquidos. Então, você chama isso de uma mistura homogênea. Já no caso ao lado, a gente tem a água, que é um líquido transparente, novamente H2O, mais o óleo. O óleo ele é um líquido meio alaranjado, meio amarelado. Então, a água e o óleo eles têm uma diferença. Quando você olhar dentro de um copo, você consegue ver um pedaço onde você tem a água, tá? E um pedaço onde você tem o óleo. Aqui, na escrita, a gente colocou a água em cima e o óleo embaixo. Mas na prática, a água é mais densa do que o óleo. Então, se fosse representar um copo com água e óleo, você ia perceber que a água ia ficar abaixo por ser mais densa. Então, aqui estaria a água, tá? E em cima dela você veria um líquido meio amarelado, meio alaranjado também, que é o óleo. Então, você consegue ver duas coisas diferentes. Logo, o que a gente tem aqui é um outro tipo de mistura, que a gente vai chamar de mistura heterogênea. A mistura heterogênea é aquela onde você observa duas ou mais fases dentro dessa mistura. Nesse caso, a gente tem uma mistura heterogênea com apenas duas fases. E a nossa mistura homogênea é aquela que só possui uma fase. Bom, então o que a gente tem aqui? Uma substância composta, uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. Vamos procurar nas alternativas. Substância simples está errado. Substância composta, mistura heterogênea, aqui está errado. Aqui é a homogênea primeiro, tá? Substância composta, mistura homogênea e mistura heterogênea. Então, letra C é a alternativa correta para essa questão. Pessoal, vocês têm que observar que a questão fala em respectivamente, ou seja, ela está falando nesta ordem. Você tem que ir seguindo a ordem certinha. Primeiro substância composta, depois homogênea, depois heterogênea, porque é isso que a gente encontra em 1, 2 e 3, tá bom? Terminamos aqui a resolução de mais um exercício de Química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e compreendido passo a passo da resolução dessa questão.
Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver numa próxima aula resolvendo outras questões de química. Eu desejo bons estudos para vocês, um forte abraço e tchau, tchau!